Senhores e senhoras, vamos à nossa terceira aula sobre a transmissão de dados aí via Bluetooth. Na primeira, nós fizemos com que a nossa Shield R2 estabelecesse uma conexão com o meu telefone Android. Uma vez conectado, ele já aciona aqui meu LED de cor azul e os dados começarão a chegar no meu aparelho celular. Na segunda aula, nós fizemos o processo inverso. Nós fizemos com que o nosso aparelho celular mandasse informações para a nossa Shield. Hoje, uniremos os dois códigos. Faremos com que o nosso aparelho celular envie dados para a Shield e a Shield envie dados para o telefone celular. Se essa proposta te interessa, então vamos criar. Ao final, nosso projeto ficará dessa forma, tá? Ter um botão para ligar, um botão para desligar, e ele também vai receber dados assim que eu estabelecer a conexão. Observe que o meu LED azul não está ligado, tá? Quando eu fizer a conexão, ó, ele já vai ligar e já começa a receber os dados. Agora, eu já vou, paralelo a esse recebimento de dados, eu também vou enviar e vou receber dados. Ó. Então, o botão liga e desliga acontece e ao mesmo tempo também acontece aí o recebimento de dados. Então, isso só é possível graças à função Miles, tá? Senão teria um delay muito grande aqui entre o ligar e desligar. Se essa proposta te interessa, então vamos ao código. Pessoal, estou com o meu sketch aberto, tá? Então nós vamos procurar aí a nossa biblioteca, a mesma que nós usamos nas duas aulas anteriores. Vamos aqui, ó, Bluetooth serial. Serial para serial BT. Ele já vai abrir um código de exemplo aqui. Vou dar um Ctrl A, Ctrl C. Já vou fechar. Vou dar um Ctrl A de novo, vou apagar tudo isso aqui, vou dar o Ctrl V. Vou dar uma enxugada nela aqui. Vou tirar o PIN. Vou deixar o nome da forma que está. E aqui eu vou colocar o nome do meu dispositivo. S32 envia e recebe. Aí. Essas linhas aqui são de configurações do Bluetooth com o Bluetooth do ESP, do Bluetooth do celular com o Bluetooth do ESP. Aqui é o meu objeto, device name, não preciso colocar mais aqui, uma vez que eu coloquei ele lá em cima. Vou só tirar o nome aqui, ó. Aqui é só para ele escrever alguma coisa lá no monitor serial. Vamos colocar aqui que devemos fazer o pareamento. Vou colocar o LN aqui, ó. Então tá lá, pareamento. Deixa eu só arrumar aqui. Aqui, não vou usar LMAC, nada disso, então eu vou tirar isso daqui. Pinho, já tirei ela de cima, vou tirar aqui também. Aqui dentro do setup, eu vou colocar os dois LEDs. O primeiro para indicar que eu estou conectado. Pmode, pino 2, ele deverá ser saída. Também vou aproveitar e colocar o pino 19 que eu vou usar para fazer o acionamento. Então o pino aqui já da minha Shield R2. Beleza. A entrada eu não preciso definir, tá? Uma vez que ele já entende que vai ser uma entrada.
Aqui embaixo eu vou apagar esse cara inteiro. Isso. Show de bola. Agora eu vou precisar criar aqui duas funções. Agora eu vou criar uma função, vou chamar ela de envia. Essa função ele ficará enviando dados aí para o meu ESP32, o mesmo que nós já fizemos antes. Nós só vamos juntar os dois agora. Porém, se eu usar o delay aqui, ele vai comprometer todo o meu resultado. Bom, primeiro aqui deixa eu já pegar esse envia e já jogar ele para dentro do meu loop. Senão depois a gente acaba esquecendo. Ctrl V, ponto e vírgula. E aqui dentro, eu não posso usar o delay, eu vou usar o milis. Então nós vamos recorrer aí a uma função que vai dar o start no tempo. Essa função é o milis. Assim que eu startar, ele começa a contar o tempo aqui, ó. E aí eu vou criar aqui uma outra variável que eu vou chamar de tempo de início, ou inicial. Esse tempo inicial, eu também vou precisar definir ele lá em cima, tá? E ele vai iniciar do zero. Quando o meu milis menos o meu tempo inicial, que é zero, for maior do que 1000, aqui eu já estou estabelecendo que ele vai reiniciar o meu milis em 1 segundo. Para isso eu preciso aqui, ó, colocar que meu t underline inicial é igual ao milis. Então ele reinicia o meu milis aqui. Como eu vou colocar mais uma função aqui ainda, então eu já vou dar um enter aqui, colocar uma chave. E aqui eu vou colocar outra chave para fechar aqui. Aí. A ideia agora é printar aqui o meu valor. Então vou usar o comando serial bt.print ln. E aqui eu vou escrever o dado que ele está enviando. Porém, eu ainda não defini. Então, vamos ter que criar aqui uma variável para ler os dados aí, ou ficar enviando os dados. Vamos usar o handle. Vou colocar aqui de 0 a 100. E essa minha variável, esse meu valor, nós vamos jogar ele para dentro de uma variável, que vamos chamar de valor. Feito. E esse valor aqui é o que eu vou ler e enviar a cada 1 segundo. Feito. Eu vou precisar definir isso daqui lá em cima, tá? Então o valor e o tempo inicial. Então eu posso colocar aqui mesmo, ó. Então int valor. Vamos seguir aqui, ó, padrãozão lá, né? Se eu coloquei minúsculo aqui, eu tenho que colocar minúsculo lá e vice-versa. Então, valor, e também tem que definir aqui esse tempo inicial. Ctrl C. Vamos colocar lá em cima também. Que é ponto e vírgula. Ctrl V. Também vou deixar ele como sendo do tipo inteiro. Aqui ele vai ficar mandando o meu valor a cada 1 segundo, tá? Vamos verificar se tem erro. T inicial. Então é esse daqui, ó, T inicial. Ah, faltou aqui, ó. Vou ver de novo. Oxe. Deixa eu já copiar tudo aqui, ó. Ctrl C. Ctrl V. Ctrl V. Agora vai.
Bom, já tenho aqui minha função envia, tá? Agora eu vou criar uma função para o meu ESP receber os dados. Essa função fará ele enviar os dados. Vamos criar uma para que ele receba os dados. Vamos chamar de void recebe. Lembrando aqui, ó, já vou copiar um Ctrl C. Vou jogar ela lá para dentro. Ó. Ctrl V. Deixei tudo maiúsculo aqui, vou deixar aqui também. Recebe. Vai. Agora eu vou precisar fazer o seguinte. Para que o meu ESP32 receba uma mensagem, o comando deverá ser serial BT, que a comunicação é via Bluetooth, ponto read. Ou seja, ele vai ler a informação que chega lá na porta serial via Bluetooth. E essa informação eu vou transferir para uma outra variável que eu vou chamar de dados. Joia. Esses meus dados eu preciso definir lá em cima também, tá? Então vamos lá. Ó, dados. Vamos colocar ele do tipo char. Beleza. Então esse aqui é para o ESP enviar. Deixa eu colocar um comentário. ESP envia. Aqui embaixo, vamos colocar que a variável agora para o ESP recebe. Beleza. Vamos voltar lá. Dados com D maiúsculo. Dados com D maiúsculo. Agora eu preciso tratar esse dados. Então, se o dados que ele receber for igual. Aqui eu vou seguir o mesmo padrão da aula passada. O azão, eu quero que ele acione o relé que está no pino 19. Então o comando é digital write. Meu pino 19, ele será high. Se os dados for igual ao Azinho, eu quero que ele desacione o relé que está no pino 19. Ctrl C ou simplesmente não acione. Ctrl V. Então aqui vai ser low. Deletou. Joia. Deixa eu só dar um auto formatar. Beleza, meu envia já está lá, meu recebe já está aqui. Vamos colocar o ponto e vírgula. Vamos testar isso aqui de novo. Ele deu um erro aqui. Serial bt.read. Dados, vamos lá em cima, dados. Eu não coloquei a chave aqui, ó. Que erro infantil, hein? Olha só. Show de bola. De novo. Agora foi. Eu percebi aqui também que eu não criei aqui a função para lhe informar que meu Bluetooth está conectado, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó. Logo passou vou fazer aqui, logo depois do setup, ó. A ordem não vai importar muito, mas é mais para uma organização. Vamos chamar de void conexão.
Aqui eu já vou jogar ela lá para, já vou colocar a chave aqui para não esquecer de novo, ó, né? Vou copiar todo esse cara aqui, vou dar um Ctrl C, vou colocar ele lá embaixo. Ctrl V e já deixar aqui o ponto e vírgula. Aqui o comando é C serial bt ponto connect com 2 N aqui. Eu quero que ele acione o LED que está no pino 2. Aqui eu não preciso, tá? Então vamos colocar digital right. Pino 2, high. Else. Digital right. Meu pino 2 será low. É isso daí. Vamos dar auto formatar. Vamos testar de novo. Show de bola. Agora eu só vou descarregar lá no meu ESP32. Bom, pessoal, já estou aqui com a placa energizada, tá? Eu já testei, ela já está conectada aqui. Eu vou desconectar para que você veja o LED aí funcionando. Então, o LED azul está desconectado e apareceu aqui também no celular que está desconectado. Estou usando aqui o monitor serial. Eu vou conectar. Ele já vai estabelecer a conexão com o meu ESP envia-recebe. O processo para achar ele é o mesmo, tá? Então, vem aqui, ó, device. Ele deve estar pareado lá com o meu celular e ele já vai começar a trazer os dados. Beleza. Agora, observe o seguinte. Enquanto ele está recebendo os dados, tá? O meu celular está recebendo os dados que estão sendo gerados por uma função lá dentro do meu ESP, eu também consigo ligar e desligar. Ó. Isso não interfere no funcionamento. Bom, essa é a proposta, tá? Então, até mais. Fui. Se você está achando essa aula útil e quer aprender ainda mais, inscreva-se no meu canal para não perder nenhum dos meus próximos vídeos.